A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em 1 Samuel, capítulo 7, a partir do primeiro verso, que diz assim: Então vieram os homens de Kiriade Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, molteiro, e consagraram e congregaram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E aconteceu que desde aqueles dias a arca ficou em Kiriate Jearim, há tantos dias que se passaram até chegar 20 anos. E levantava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o povo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirar dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele somente, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os Baal-lins e os Astarotes, e serviram somente ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo o povo, o Israel de Deus, em Mispa, e orai por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram para os maiorais dos filhos dos filisteus contra Israel. Porque ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de orar por nós ao Senhor, nosso Deus, por nossa causa, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro no holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E o Senhor e os homens de Israel saíram a Mispa e perseguiram os filisteus, e feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Benezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel. Portanto, foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E a cidade que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gade. Até os termos de Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. Amém. Esta palavra em 1 Samuel, capítulo 7. Fala aqui quando Samuel
julgava, liderava o povo de Israel. Porém, neste tempo, o povo estava disperso. O povo não estava querendo Deus. Tanto é que a arca do Senhor foi tomada e ficou por 20 anos fora da mão de Israel, porque o povo não queria mais, estava adorando outros deuses. E ali estava sendo sucumbido por outras tribos, e a tribo dos filisteus, que era grande na época, sempre vinha e saqueava. Só que os filisteus não tinham esta pena apenas de saquear, eles matavam, eles destruíam, eles queimavam as casas. E o que desse para levar, ele levava. E Samuel disse: vocês precisam voltar a adorar a Deus. Vocês precisam ter este encontro com Deus. A arca do Senhor ficou em Quiriate por 20 anos. Voltem a adorar a Deus, para que o próprio Senhor Deus, que é a presença de Deus, é a arca simboliza a presença de Deus, volte à nossa aldeia, volte ao nosso povo, e Deus possa voltar a cuidar de nós. E o povo continuou e aceitou as palavras de Samuel. E o povo se reuniu, e Samuel diz: vamos nos reunir como reuníamos antes. Vamos fazer como fazia antes, para que o Senhor ouça a nossa voz. Mas vocês precisam, de dentro para fora, se limpar. Limpe também as vossas casas, para que Deus também possa ter piedade e misericórdia de nós e perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. Tire das suas casas os ídolos, as estátuas que vocês estão adorando. Vamos jejuar, vamos orar, vamos pedir socorro ao Senhor. E o povo começou a buscar o Senhor. Até que eles souberam que os filisteus iriam subir aonde eles estavam. E ali, em Mispa, eles estavam reunidos, e os filisteus chegam ali em peso. E naquele momento Samuel está sacrificando uma novilha ao Senhor, em perdão, em misericórdia, para que o Senhor ouvisse o teu povo. E quando os filisteus chegam ali onde o povo está adorando a Deus, sacrificando, houve um grande estrondo no céu. Houve um grande estrondo a ponto de o povo dos filisteus, o exército deles, se confundir, ficar atônito, ficar disperso e não saber o que fazer. Mas este barulho que veio do céu, este estrondo, foi para guardar o povo de Deus. Ali já era a resposta de oração em pedido de perdão a Deus. Este estrondo foi tão grande que os filisteus ficou confundido de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E ali Israel foi procurando quem estava contra eles até outra cidade, de Mispa até Betcar. Foi ferindo e ganhando esta batalha, porque Deus levantou novamente este povo. E dali, Samuel pega uma pedra para trazer esta memória. E disse Samuel:
Vamos dar este dia como memória ao Senhor. Vamos dar este dia como memória ao Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, desde os dias que Samuel estava governando e trazendo com juízo ao povo, até o dia que o Senhor deu a eles de Mispa a Sem e chamou aquele lugar de Benezer. Benezer quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Sobre esta palavra, que nós venhamos estar na presença do Senhor e nos achegarmos a Ele e tirar aquilo que o Senhor não quer. Tirar da nossa vida e fazer que o Senhor venha nos lapidar. Porque a vitória que precisamos muitas das vezes e não estamos conseguindo é algo que precisa ser tirado. É algo que precisa da resposta de Deus. Como este povo estava há 20 anos sem a presença de Deus, que era a arca, que simboliza a presença de Deus. Mas quando eles voltaram para a presença de Deus, clamaram por justiça, por perdão, por misericórdia, o Senhor bradou do céu a ponto dos seus inimigos ficar atônito, espantado. E os seus inimigos naquele dia foi destruído, a ponto que o restante que ficou em outra cidade não voltou mais aos termos deles por medo de Deus. Porque o Deus que nós servimos é poderoso a tanto que pode nos colocar como grande, mas aquele que nos faz grande é Deus. Diante dos nossos inimigos, é Deus que nos faz ser grande, porque é Ele que se põe presente na nossa vida. É Ele que põe como escudo e fortaleza para nos guardar. Que nós venhamos ser testemunha do Senhor, do que Ele tem feito, do que Ele está fazendo, do que Ele fará, para nos livrar, para tirar de nós aquilo que Ele não quer. Mas se estamos adorando ao Senhor, se estamos na sua presença, se estamos fazendo a sua vontade, Ele é fiel e justo para julgar, para nos justificar e nos dar vitória. Como Samuel disse, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, o que nós estamos passando e vamos passar, estamos na presença do Senhor. Como Samuel disse ao povo, se estamos na presença do Senhor, o Senhor vai responder à nossa oração. E Ele respondeu e Ele vai responder. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, por mais um dia de bênção, de vitória, de resposta de oração. Fica conosco, Senhor, mais um dia. Dá vitória ao Teu povo, à Tua igreja, aos Teus filhos, a cada casa, a cada família, a cada familiar que precisa de uma resposta de oração. Se com Teu povo, ó Deus, venha dar vitória diante dos nossos inimigos, ou muitas das vezes não vemos, mas o Senhor é que nos guarda. É o Senhor que nos livra de todo mal. Dá-nos vitória, Senhor, contra reinos, principados e potestades, contra as ciladas, Senhor, do adversário. Tira, Senhor, de nós e nos livra, Senhor, de toda investida, de todos os dardos inflamados do maligno na nossa vida. Dá vitória ao Teu povo. E desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará. Se conosco no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Desde já eu te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.